E voltamos com o programa Sinap no ar, esse programa que é desenvolvido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o nosso WhatsApp 41 996586981. Estamos esperando sua mensagem por aqui. Fica à vontade de participar com a gente, doutor Vitor. Vamos ouvir agora o Direito Animal, a coluna do doutor Vicente Ataíde. Doutor Vicente Ataíde. Vamos assistir, vamos ouvir. Vamos ouvir. Olá, meus caros amigos, ouvintes da Rádio Blitz, espectadores da TV CWB, nossos caros amigos do programa Sinap no ar, meus cumprimentos ao Dr. Vitor Hugo, ao nosso colega Ney, a toda a equipe que assessora tanto a rádio como a televisão. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês em mais uma coluna sobre o direito animal brasileiro. Eu sou o professor Vicente de Paula Ataíde Júnior, da Universidade Federal do Paraná. Eu sou juiz federal aqui também em Curitiba, e na nossa coluna de hoje eu gostaria de trazer ao conhecimento de todos o comportamento da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, no enfrentamento das questões postas a julgamento, tendo por base a aplicação da regra da proibição da crueldade, que é a regra constitucional prevista no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição. Eu tenho insistido em todas as colunas e em todos os programas, a singularidade do direito constitucional brasileiro em relação aos animais. A Constituição Federal Brasileira de 1988 é a primeira e única Constituição no mundo a conter uma regra expressa proibindo a crueldade contra animais. E é interessante perceber que o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, quando ele trata da proteção dos animais, do dever público de proteção da fauna e dos animais, ele faz com duas perspectivas diferentes. O próprio inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225. Ele protege os animais enquanto fauna, enquanto espécie, enquanto elementos da biodiversidade, proibindo as práticas que comprometam a função ecológica da fauna ou que possam colocar em risco a existência das espécies, a proteção contra a extinção de espécies, tanto da fauna como da flora. Mas, por outro lado, o mesmo inciso constitucional proíbe a crueldade contra animais. Aí, nesse particular, nessa regra da proibição da crueldade, eu tenho frisado, o animal aí não é importante pela sua relevância ecológica, nem pela sua importância para o meio ambiente ou para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui, na regra da proibição da crueldade, o animal é importante por si só, com valor inerente, considerado como um fim em si mesmo, ou como nós preferimos falar, os animais, nesse inciso constitucional, eles são reconhecidos com dignidade própria. Por isso, eu tenho insistido que é a partir da Constituição Federal de 88, e especialmente do dispositivo que contempla a regra da proibição da crueldade e o princípio da dignidade animal, que nós construímos o direito animal brasileiro. Nós temos aí a proteção da fauna pelo direito ambiental, mas a proteção dos animais também como indivíduos, seres sencientes, seres que sofrem, seres portadores de um valor inerente, de uma dignidade própria e, por isso, inexoravelmente titulares de um catálogo fundamental de direitos fundamentais, de direitos subjetivos, de direitos materiais. A base do direito animal é exatamente a consideração dos animais enquanto sujeitos de direitos fundamentais, não mais como coisas, O Código Civil brasileiro ele tem que ser reinterpretado à luz do princípio da dignidade animal e da regra da proibição da crueldade, para que os animais não mais sejam tratados ou qualificados juridicamente como bens semoventes ou como coisas. Os animais, já pelos influxos do nosso direito constitucional,
já devem ser tratados, independentemente de novas leis ou de novos projetos de lei, já devem ser considerados enquanto sujeitos de direitos fundamentais. Mas vejam, apenas com este conteúdo constitucional, apenas se valendo da regra da proibição da crueldade, que é uma regra, portanto, ela já define condutas, uma conduta que é proibida, né? É proibido ao ser humano a qualquer tipo de prática que implique em crueldade, em sofrimento físico ou psicológico injustificado em relação a qualquer animal. Em relação a qualquer animal, porque a Constituição Federal também acolhe o princípio da universalidade, uma vez que ela não distingue entre espécies animais para protegê-los pelas regras e princípios do direito animal. Então, o direito animal ele não é concebido apenas para cães ou para gatos. Não são apenas os animais domésticos que são sujeitos de direitos fundamentais. Também as vacas, os bois, os porcos, as galinhas, carneiros, os animais explorados na pecuária, os peixes explorados na pesca, os animais explorados em entretenimentos, como a vaquejada, como o rodeio, ou em atividades esportivas, como o hipismo, né? Sem excluir os animais como camundongos, como coelhos, como ratos, que são utilizados em larga escala na atividade de experimentação científica e testagem de produtos. Ou seja, os animais usados em laboratórios. Todo esse universo de animais constitui o universo do direito animal. O direito animal, portanto, ele é universal porque ele não seleciona as espécies que serão objeto da sua tutela jurídica e jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal, utilizando-se apenas desse dispositivo constitucional, sobretudo da sua compreensão enquanto regra, já nos anos 90, julgando recurso extraordinário tirado de ação civil pública no estado de Santa Catarina, proibiu terminantemente a farra do boi, considerada naquele estado como uma atividade cultural, né? Até mesmo concebida como direito fundamental de terceira dimensão, como cultura. O Supremo Tribunal Federal disse não, porque a regra da proibição da crueldade e a farra do boi é intrinsecamente cruel, essa regra e essa prática é incompatível com a regra. Já no decorrer dos anos 2000, do início dos anos 2000, nós já tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra leis estaduais que pretendiam regulamentar as rinhas de galo. Eu peço uma atenção especial dos nossos ouvintes e espectadores para esse dado, porque há uma pressão contínua daqueles que exploram de forma criminosa as rinhas de galo. É um mercado clandestino, ilegal, criminoso, que continua movimentando muito dinheiro nesse país. O Supremo Tribunal Federal, em 3 oportunidades, julgando esta prática à luz da Constituição, afirmou que ela é incompatível com a regra da proibição da crueldade e que, portanto, esse tipo de atividade, como as rinhas de galo e as rinhas utilizando cães, elas não só são atividades inconstitucionais, como implicam em atividade criminosa. É o crime contra a dignidade animal previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 98. A fiscalização, a atividade policial continua trabalhando para refrear esse tipo de atividade clandestina que procura quase sempre se legalizar, se constitucionalizar, mas esta é uma resposta que já foi dada pela jurisdição constitucional. Mais recentemente, no ano de 2016, nós tivemos
é a ação direta de inconstitucionalidade mais importante da história do direito animal, a ADIM 4983, conhecida como ADIM da vaquejada, a qual declarou a inconstitucionalidade de uma lei cearense que pretendia, vejam vocês, regulamentar o bem-estar dos animais, dos bois e dos cavalos envolvidos nessa atividade considerada desportiva e cultural. Acontece que após perícias, laudos técnicos, os ministros do Supremo Tribunal Federal constataram que a vaquejada, a prática em si da vaquejada, é intrinsecamente cruel, que os animais envolvidos nessa prática são submetidos a práticas cruéis vedadas pela Constituição. Este foi o precedente mais importante porque, pela primeira vez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmou que os animais são seres sencientes. A palavra senciência aparece pela primeira vez na jurisprudência do Supremo. A dignidade dos animais é reconhecida expressamente. O voto da ministra Rosa Weber é paradigmático nesse aspecto. Mas coube ao ministro Luiz Roberto Barroso afirmar a autonomia da regra da proibição da crueldade em relação à preservação do meio ambiente. E disso nós tiramos a consolidação jurisprudencial do direito animal no Brasil. Sabem vocês que este precedente do Supremo foi objeto daquilo que conhecemos como efeito backlash, porque o Congresso Nacional, como uma forma de subverter a decisão da jurisdição constitucional, aprovou rapidamente, talvez a emenda constitucional aprovada em tempo recorde na história constitucional brasileira. Já poucos meses após a decisão do Supremo, o Congresso Nacional editou a emenda constitucional número 96 de 2017, que incluiu um parágrafo 7º no artigo 225, tentando subverter a compreensão do que seja prática cruel, tentando por mais um acréscimo constitucional dizer que práticas que são intrinsecamente cruéis, como as vaquejadas e mesmo os rodeios, por terem este apelo econômico e social consideradas por esses grupos como atividade desportiva e cultural, não caracterizariam práticas cruéis. Essa emenda constitucional ela está sendo objeto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade no próprio Supremo, ainda pendentes de decisão. Mais recentemente, já para fechar a nossa coluna de hoje, o Supremo Tribunal Federal considerou, neste ano de 2020, constitucional uma lei estadual do Amazonas que proíbe a testagem de cosméticos em animais. Este foi um ganho excepcional, um exemplo que o estado do Amazonas pode dar para todas as demais unidades da federação, no sentido de proibir a utilização de animais, especialmente coelhos e ratos, cobaias e até mesmo cães, para a testagem de produtos cosméticos. Esse foi um ganho recentíssimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É claro que muitos consideram um retrocesso nessa jurisprudência a decisão também recente do Supremo que permitiu a utilização de animais nos rituais religiosos de matriz africana, especialmente o candomblé, né? Animais que são utilizados em sacrifícios religiosos. E o Supremo Tribunal Federal, julgando recurso extraordinário proveniente do estado do Rio Grande do Sul, interpretou a lei local, a lei do estado do Rio Grande do Sul, dotando-lhe da interpretação de que a proibição da utilização dos animais não pode incluir as práticas religiosas das religiões de matriz africana. Nós temos a posição firme que deveria prevalecer também a regra da proibição da crueldade para manter a coerência da jurisprudência do Supremo, mas reconhecemos a dificuldade que, neste caso específico,
o Supremo Tribunal Federal teve para fazer esse julgamento, porque ali também em jogo estavam questões sociais prementes, envolvendo discriminação racial e discriminação das próprias religiões de matriz africana, especialmente nesse momento em que nós vivemos quase que uma tendência de monopolizar religiões até com respaldo governamental. Então, dá para compreender que essa decisão do Supremo Tribunal Federal não poderia respaldar o aprofundamento da discriminação em relação a essas religiões de matriz africana. Portanto, a justificação é compreensível, não obstante, percebamos que, por se tratar de regra, a regra da proibição da crueldade também nesse caso deveria prevalecer. E, por último, também não podemos deixar de citar que recentemente o ministro Gilmar Mendes, por decisão ainda monocrática, que há de ser submetida ao plenário do tribunal, proibiu que os animais resgatados dos maus tratos pudessem ser sacrificados, abatidos ou, como de forma incorreta vem sendo utilizado, eutanasiados. Né? Essa decisão também, muito embora ela tenha algumas polêmicas gravitando sobre ela, é importante para deixar claro que a regra da proibição da crueldade e o princípio da dignidade animal devem prevalecer. A nossa conclusão é que o direito animal está bem consolidado na jurisprudência da nossa mais alta corte. Ele precisa agora de advogados animalistas que espraiem, que judicializem esta causa animal, a defesa dos direitos fundamentais animais, também perante as comarcas e subseções judiciárias de todo o Brasil. Ok? Meu nome é Vicente de Paula Ataíde Júnior e esta foi a coluna Direito Animal desta oportunidade. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente.